Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, seja à vontade. Bom dia a todos. Declaro reaberta a sessão da subseção de dissídios individuais 2. Cumprimento os senhores ministros, senhores advogados, senhores servidores. Vamos prosseguir com os processos com preferência. Pregão. Relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 730, dígito 31 de 2015, em que são partes Ivan Felipe Nilson Calegaro e Banco Bradesco S.A. Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de um recurso ordinário da litisconsorte passiva, mandado de segurança, tutela antecipada, e a hipótese de sentença superveniente e perda do objeto. A hipótese em que se observa a ausência de interesse jurídico a ser tutelado ante a ocorrência dos exatos termos da súmula 414, inciso 3, do TST. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário, mas no mérito negar-lhe provimento. Só o registro, não é, doutor Lee? Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto da relatora. Consignada a presença, doutor Eli Taiuli Júnior. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 10.492, dígito 86, de 2016, em que são partes a Aimoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Ana Paula da Silva. Relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança. O apelo foi interposto já na vigência do CPC de 2015. A questão é relativamente simples, mas envolve uma mudança de compreensão. A questão é a procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista, com ou sem poderes específicos para o ajuizamento de reclamação. Ou, melhor dizendo, procuração ad judicia ou procuração com poderes especiais. No caso concreto, a Corte Regional consignou que o instrumento de mandato, aqui está mandado, o instrumento de mandato colacionado outorgou apenas poderes gerais para o ajuizamento da reclamação trabalhista, ou seja, apenas os poderes contidos na cláusula ad judicia. A jurisprudência desta Corte Superior já teve até o entendimento de que a procuração com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não habilita o advogado à impetração de mandado de segurança ou apresentação de ação rescisória pela natureza técnica desses recursos que exigem obrigatoriamente a presença de advogado com conhecimentos técnicos especializados. Contudo, sob a égide do CPC de 2015, a nova redação da orientação jurisprudencial número 151 desta SBDI 2 passou a admitir o saneamento do vício, ainda que verificado em fase recursal de ação mandamental. Dessa forma, deveria a Corte de origem ter facultado à impetrante a regularização de sua representação profissional ou ter admitido a nova procuração com poderes específicos para impetração do mandado de segurança anexado nos autos nos termos da nova redação da OJ, da referida OJ 151, desta SDI, desta subseção. Não bastasse, de qualquer forma, estaria dentro da ideia das providências sanáveis, conforme a Lei 13.015 de 2014. Por tais razões, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário e provendo
para afastar a extinção do processo em face de representação regularizada e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem para que aprecie a ação mandamental como entender de direito. Doutor, isso é o registro por hora, não é? Por hora, excelência. Ressalto apenas, senhor presidente, que Pois a não, impetrante, inclusive, já sanou o vício. Perfeito. O vício já foi sanado, já tem os poderes especiais. Perfeito. Senhores ministros, decisão unânime, os termos do voto do relator, consignada a presença, autor Eli Taiulo Júnior. Vamos ao pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 412, dígito 93, de 2011, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão rescisória. Não houve sustentação oral. Quem é o vistor? Ministro Lélio, vistor, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A presente vista regimental prende-se ao exame do mérito do recurso ordinário interposto por Itaú Unibanco S.A. nos autos da ação rescisória ajuizada por Irene Guimarães Soares, na condição de pensionista de ex-empregado do extinto Banco Banerje. A autora postula a desconstituição de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região em agravo de petição, bem como o rejulgamento e o provimento do aludido recurso, interposto nos autos da execução trabalhista número 1683 de 85, e a conclusão é textual da decisão que deu provimento ao agravo de petição, restabelecendo-se assim a veneranda sentença de liquidação inicialmente proferida pelo meritíssimo juízo de origem. Com fundamento no artigo 485, 4 e 5 do Código de Processo Civil de 73, alega violação à coisa julgada e esgrime com afronta, dentre outros dispositivos, a norma do artigo 5º, 36 da Constituição da República. Sustenta a autora, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pelo ex-empregado exequente, o Tribunal Regional ratificou sentença proferida em sede de embargo de execução, por meio da qual se determinar o refazimento dos cálculos, mediante a exclusão de diferenças de complementação de aposentadoria que constariam expressamente do título executivo judicial em patente de desobediência coisa julgada. A causa de pedir, revelada na petição inicial da ação rescisória, repousa na circunstância de a Corte Regional haver acolhido a alegação do executado, suscitada pela primeira vez em segunda impugnação aos cálculos de liquidação, relativamente à celebração de transação extrajudicial contemplando créditos relativos à complementação de aposentadoria. Transação esta ocorrida antes do trânsito em julgado da sentença exequenta. No entender da autora, a ocorrência do alegado fato extintivo da obrigação constituía matéria própria para arguição na fase de conhecimento de que não se teria valido o executado no momento oportuno. A discussão, então, gira em torno da preclusão da oportunidade de arguir a incidência dos efeitos da transação no título executivo, quando essa transação foi celebrada no curso da ação de conhecimento, do processo de conhecimento, e, devo ressaltar, ainda que o processo se encontrasse à época em fase de agravo em recurso de embargos no TST, mas era um recurso ainda na fase de conhecimento, que só veio a ser invocada após o trânsito em julgado, na segunda impugnação aos cálculos de liquidação. Relevante salientar que o ajuizamento da presente ação rescisória deu-se ainda na vigência do Código de Processo Civil de 73, razão pela qual este recurso ordinário deve ser examinado à luz do referido diploma legal. Senhor presidente, como já adiantei, o ministro Douglas traz alentado voto no sentido de reconhecer razão ao recorrente quanto ao seu pleito de decretação da improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória, restabelecendo-se o acórdão rescindendo, mediante o qual se negou provimento ao agravo de petição interposto pelo exequente,
mas pedindo a máxima vênia à Sua Excelência, o ponto em que, respeitosamente, consigno entendimento divergente, diz com a incidência do Instituto da Preclusão, a meu juízo, inafastável na hipótese. Ressalto que os aspectos centrais da tese jurídica adotada pelo ministro relator consistem em, primeiro, consideradas as datas registradas no acórdão rescindendo, relativas ao trânsito em julgado da sentença exequenda em 1993 e a celebração da transação judicial envolvendo a complementação de aposentadoria em 1998, não haveria violação do artigo 5º 36 da Constituição da República. Ressalto a Sua Excelência a premissa de que é perfeitamente possível a pactuação de ajuste para pôr fim ao conflito de interesses, inclusive após o trânsito em julgado da decisão condenatória e por meio de transação extrajudicial. Em tese, estou plenamente de acordo, mas o fato é que, nesse caso concreto, a transação se deu ainda no curso do processo de conhecimento. Segundo, ante a inviabilidade de revisão de fatos e provas em sede de ação rescisória, a diretriz da súmula número 410 do TST, ressalta o eminente relator, já se revela suficiente para o indeferimento do pedido de corte rescisório calcado em violação dos artigos 5º e 36 da Constituição da República e 879, parágrafo 1º da CLT. Terceiro, mesmo que se admita a investigação das datas corretas dos fatos ocorridos no curso do processo primitivo, ainda assim procede pedido de constituição da coisa julgada, diz o eminente relator, reconhecendo que, em verdade, a transação extrajudicial abrangendo os créditos referentes à complementação de aposentadoria foi celebrada em novembro de 98, enquanto a sentença condenatória transitou em julgado em 22 de maio de 2000. Sua Excelência, entretanto, entende que a existência do título do Executivo Judicial não constitui impedimento para a composição extrajudicial da disputa. Consoante as razões de decidir expostas no voto condutor, à época em que firmada a transação judicial, ainda na fase de conhecimento, pendia de julgamento agravo regimental em embargos SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, não caberia ao executado alegar, em sede extraordinária, a pretensa causa extintiva da obrigação. Daí a conclusão que chegou ao excelentíssimo relator, no sentido de que não havia preclusão para, na fase de execução, a alegação e exame da transação extrajudicial firmada pelas partes. Aduz ainda o eminente relator, precedente da SDI 2, da lavra do ministro Alberto Bresciani, no intuito de reforçar a tese jurídica, segundo a qual a eficácia preclusiva da coisa julgada não obstaculiza o exame na fase de execução da causa extintiva da obrigação se, como no caso, já suplantado o último momento útil para alegá-la na fase de conhecimento. E essa é uma distinção importante, a que vou me referir mais adiante. Quinto, por fim, Sua Excelência acrescenta que a autora da ação rescisória nem sequer apontou violação do artigo 474 do Código de Processo Civil de 73, o que, de todo modo, inviabilizaria o exame de todo do tema sob o prisma da eficácia preclusiva da coisa julgada. Renovando o pedido de vênias, ressalto que, do exame do acórdão impugnado, por meio do qual o Tribunal Regional julgou procedentes pedidos formulados na ação rescisória, extraio as seguintes conclusões. Que nos autos da reclamação trabalhista, após esgotadas instâncias ordinárias e extraordinária, a sentença transitou em julgado em 22 de maio de 2000, como ressaltado pelo eminente relator, condenando os reclamados Banerj e entidade fechada de previdência privada solidariamente ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria em virtude da repercussão, em sua base de cálculo, da parcela adicional pessoal igualmente acolhida em juízo. Segundo, apenas ao impugnar pela segunda vez os cálculos de liquidação elaborados pela perita judicial em 11 de abril de 2003, o banco reclamado alegou fato superveniente extintivo do direito às diferenças de complementação de aposentadoria e celebração de aposentadoria, ou seja, a celebração de transação extrajudicial denominada termo de adesão, quitação, transação e cessão de direitos com subrogação. Terceiro, o meritíssimo juiz da execução, ao julgar parcialmente procedentes as postulações formuladas em base de execução, determinou o refazimento dos cálculos com a exclusão dos valores apurados referentes à complementação de aposentadoria. Daí a conclusão que sufrago com supedâneo na súmula 410 do TST, conclusão que sufrago de que a súmula 410 do TST não se erige em óbice ao exame do pedido rescisório à luz da alegação de afronta ao artigo 5º 36 da Constituição da República.
A despeito da incongruência constatada no acordo rescindendo, proferido no julgamento de agravo de petição, em relação às datas em que se operaram o trânsito em julgado da sentença exequenda e a celebração da transação extrajudicial, é fato que, no acórdão ora recorrido, o Tribunal Regional do Trabalho explicita essas datas de forma inconteste. Desse modo, não se faria necessário o reexame de matéria fática para o equacionamento da controvérsia quanto à configuração de afronta à coisa julgada. Basta socorrer-se dos registros amplamente expostos no acordo impugnado. Ultrapassado esse aspecto processual de cunho informal, diviso que, a teor do acordo recorrido, a celebração denominado termo de adesão, firmado entre os empregados, o Banerj, a entidade fechada de previdência privada e o Estado de Rio de Janeiro, se deu em novembro de 1998, ao passo que a sua invocação como fato superveniente, extintivo da obrigação, só verificou em abril de 2003, quase 5 anos após o ajuste e quando já transcorrido cerca de 3 anos do trânsito em julgado da sentença condenatória verificada em maio de 2000. Em semelhante circunstância, entendo que, na espécie, no momento da arguição da aludida causa extintiva da obrigação, em impugnação aos cálculos da liquidação, já se havia operado a eficácia preclusiva da coisa julgada, formada na fase de conhecimento, cuja extensão, como se sabe, alcança todas as alegações, defesas deduzidas e dedutíveis que a parte poderia opor, assim, ao acolhimento como a rejeição do pedido. Essa é a dicção do artigo 474 do CPC. Ressalto, portanto, senhor presidente e senhores ministros, que, apenas revisitando aqui as datas, o acordo invocado como fundamento para a exclusão das parcelas da execução foi celebrado em novembro de 98, a sentença de conhecimento transitou em julgado em maio de 2000 e a invocação da parte em segunda impugnação à liquidação se deu em abril de 2003. Ressalto que afigura-se decisivo para o exame de causa extintiva da obrigação, alegado em sede de base de execução, que se cuide de fato superveniente ao trânsito em julgado da sentença. Se, ao contrário, se tratar de fato anterior a esse momento processual, não é mais passível de arguição em base de execução, sob pena de flagrante violação à coisa julgada, em razão do já mencionado efeito preclusivo. Tal conclusão encontra reforço na norma específica do artigo 884, parágrafo 1º da CLT, que delimita de forma sobremodo restritiva a matéria de defesa a ser arguída em embargos de execução. Trago à colação o escolho de Humberto Teodoro Júnior, para quem o pagamento, a novação, a compensação com outra execução aparelhada, a transação, a prescrição e outros fatos jurídicos semelhantes fazem extinguir o direito do credor retratado na sentença e podem ser invocados em base de execução, desde que tenham se verificado posteriormente ao julgamento do processo de cognição. Se anteriores à formação do título executivo, como é a hipótese dos autos, estará preclusa a possibilidade de invocá-los por incompatibilidade com a sentença que os exclui definitivamente. Esclareço, outro sim, que não obstaculizaria o exame de eventual alegação na fase de conhecimento, se a parte tivesse trazido a alegação no momento oportuno, a circunstância de a transação extrajudicial haver sido formulada enquanto pendia de julgamento agravo regimental perante o TST. Em primeiro lugar, porque a súmula 394 do TST não sofreu substancial modificação em decorrência da vigência do Código de Processo Civil de 2015. E tem o seguinte teor. Fato superveniente, artigo 493 do CPC de 2015 e artigo 462 do CPC de 73. O artigo 493 do CPC de 2015, que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista, ou seja, não exclui a instância extraordinária. Então, cabia-se, e conclui a súmula, cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir. Então, cabia sim a invocação do fato superveniente no processo de conhecimento nessa instância extraordinária.
Ressalto que, de há muito, o referido entendimento vem respaldando a atuação do Tribunal Superior do Trabalho no exame de alegações deduzidas em sede de natureza extraordinária, relativamente à superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. Transcrevo precedentes da SDI 1 e ressalto que também o Superior Tribunal de Justiça, mediante jurisprudência que transcrevo, consagra o mesmo entendimento. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva afirma: o fato superveniente consubstanciado na coisa julgada produzida em lide, ação declaratória em unidade de patente, é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob pena de ofensa à coisa julgada, ou seja, acolheu em sede extraordinária. Ministro Barros Monteiro, igualmente, mesmo nessa instância especial, deve-se relevar os fatos supervenientes à interposição do recurso, ou seja, não havia óbice, não havia limitação técnico-processual a impedir a invocação do fato superveniente no processo de conhecimento. Insisto, daí que, não adotando a parte essa providência, resulta inafastável a conclusão pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Repise-se, consoante exposto no acordo impugnado, que ainda na fase de conhecimento, antes da interposição da agravo regimental, em face da decisão denegatória e segmento dos embargos da SDI 1, sobreveio a celebração de denegação essa ocorrida em 29/11, perdão, o recurso de embargos foi protocolizado em 29/11/99, e a celebração do contrato de assunção de obrigações de negócio jurídico se deu em 4/11/98, ao qual aderiu o reclamante. A teor da jurisprudência simulada do TST e dos precedentes do STJ, caberia ao reclamado, nos autos da reclamação trabalhista, suscitar perante o Tribunal Superior do Trabalho o alegado fato extintivo do direito do reclamante na primeira oportunidade que lhe coubesse falar nos autos após a celebração da transação. Não o fazendo, no momento processual oportuno, por ocasião da interposição do agravo regimental perante a SDI 1, operou-se a preclusão. Não mais passível de apreciação, assim, a ulterior alegação, apenas de segunda impugnação aos cálculos de liquidação, quase 3 anos após o trânsito julgado da sentença condenatória, ocorrido em 22 de maio de 2000. Anote também, com a devida vênia, que o precedente desta SDI 2, já mencionado e invocado pelo eminente relator, no RO 231.600 de 2009, contempla hipótese, data máxima vênia, diversa em relação às premissas, embora trate da mesma matéria. Porque naquele precedente, relatado pelo ministro Alberto Bresciani, a alegação do fato da transação extrajudicial superveniente à sentença se dera em momento anterior ao trânsito em julgado. No caso dos autos, como já repetido exaustivamente, essa invocação só veio na fase da execução, em segunda impugnação aos embargos, quando a transação se deu anteriormente ao trânsito julgado. Daí, a conclusão a que chego é que o meritíssimo juiz da execução, ao determinar a exclusão dos cálculos de parcela referente às diferenças de complementação de aposentadoria, levando em conta a causa extintiva da obrigação já cobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, decidiu em flagrante descompasso com o título executivo judicial, mediante o qual se acolhera o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria. Entendo, daí, como também entendeu o Tribunal Regional, caracterizada a afronta à coisa julgada nos termos do artigo 536 da Constituição da República, resultando plenamente justificável a conclusão consignada na instância de origem pela decretação do corte rescisório. Por fim, e ainda sem embargo do brilhantismo dos fundamentos deduzidos pelo eminente relator, entendo que, em face da configuração de violação literal do artigo 536 da Constituição da República, devidamente invocado pela autora, a ausência de indicação na petição inicial da ação rescisória de afronta ao artigo 474 CPC não torna inviável o corte rescisório sob o prisma já referido no referido dispositivo legal. Em tal contexto, nos termos da fundamentação,
deduzida, peço vênia, mais uma vez, ao eminente relator, para, divergindo Sua Excelência, negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo réu. É o voto, senhor presidente. Ministro relator, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, o ministro Lélio já detalhou de forma bastante analítica o conteúdo da presente disputa e, de maneira breve, presidente, eu gostaria apenas de reprisar que a presente ação rescisória está fundada em violação de diversos dispositivos, o artigo 5º 36 da Constituição e vários preceitos infraconstitucionais. E, em relação aos vários preceitos infraconstitucionais, eu estou propondo ao colegiado uma decisão fundada na súmula 298. Não houve edição de tese acerca dos mencionados dispositivos, o que inviabiliza a pretensão rescisória deduzida com lastro no inciso 5 do artigo 485 do CPC de 73. Mas, Sua Excelência avança em relação à violação do artigo 5º 36 da Constituição e a reconhece configurada a partir de dados fáticos que foram inscritos na decisão regional recorrida que, a meu sentir, contrariou de maneira inexcusável a súmula 410 desta Corte. E por que isso? Porque a decisão rescindenda, que consubstancia acordo em agravo de petição, deixou assentado o trânsito em julgado da sentença exequenda em 1993 e a celebração da transação extrajudicial envolvendo a complementação de aposentadoria em 1998. Ou seja, certo ou errado, o dado fático que pode ser considerado em sede rescisória é precisamente a circunstância de que a transação ocorreu após o trânsito em julgado da decisão. E, nesse sentido, Sua Excelência lança mão, como disse, da motivação regional que abriu os autos, investigou as datas corretas, retificando a coisa julgada, para aí sim avançar e reconhecer que teria havido preclusão do direito de informar ao juízo a existência daquela transação extintiva da obrigação reconhecida na coisa julgada. Nós temos aqui um primeiro óbice. Esta é a ratio decidente do meu voto. A súmula 410 impede a rescisão da coisa julgada, justamente porque nós não podemos nos valer de informações da decisão recorrida, não da decisão rescindenda, para reconhecer ter havido transgressão ao artigo 5º 36 da Constituição. O ministro Lélio ainda avança de forma bastante percussiente em relação à existência ou não de momento útil para informar ao juízo a existência daquela transação e, com lastro em doutrina, copiosa doutrina e também respeitabilíssima jurisprudência, inclusive desta Corte do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar que o artigo 474 do CPC de 73 permitiria, sim, a invocação de fato novo perante a esfera extraordinária de jurisdição. É interessante que, em precedentes, em pesquisa que fiz ao Superior Tribunal de Justiça, para o exame de casos outros, até informei ao ministro Renato, o caso das penhoras, né? O STJ reconhece em outros julgados que a ausência de pré-questionamento inviabiliza o enfrentamento de fato novo com fundamento no artigo 462 do CPC de 73. Mas essa é outra situação, porque, na verdade, no caso concreto, não houve indicação de violação ao artigo 474 do CPC de 73, que, segundo Sua Excelência, autorizaria a parte a arguição do elemento novo, do fato novo, qual seja a transação, ainda perante esta Corte. Quando se celebrou a transação, havia um agravo pendente contra uma decisão monocrática em embargos a SDI 1, que foram interceptados, a parte interpôs o agravo, e foi naquele instante que houve, então, a celebração de acordo. Mas, talvez, esclarecendo o teor do meu voto, a ratio decidente, a motivação central que basta para o julgamento, para o conhecimento e provimento, com a ausência de reconhecimento de infração ao artigo 5º 36 da Constituição, é a súmula 410, porque o regional, na decisão rescindenda, deixou de maneira clara, assentada as datas já anunciadas. A coisa julgada é de 1993, a transação é de 1998, e, por isso, a arguição em execução da quitação da obrigação não malfere a coisa julgada e, portanto, não estaria transgredido o artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. No meu voto, eu quis avançar, talvez seja um defeito, né, querer exaurir a questão sob vários ângulos, mas eu quis avançar porque o regional assim o fez. E mesmo em hipótese, sucessivamente, em favor dialético, se nós
compreendêssemos a possibilidade de pesquisa daqueles dados, eu me louvei também em precedente desta Corte, que me parece, embora não absolutamente idêntico, mas me parece bastante semelhante, relatado pelo ministro Bresciani, em que se discutiu a infração do artigo 5º 36 da Constituição Federal, quando também teria havido a celebração de acordo após, ainda no curso da coisa julgada. E naquele caso do ministro Bresciani, a parte noticiou o tribunal, e o tribunal não tomou conhecimento. Sua Excelência usou a expressão, à época, censória mais adequada, teríamos nós negligenciado no exame da informação da parte e, com isso, permitido a formação da coisa julgada ao final desconstituída. Seja como for, presidente, eu peço a máxima vênia ao ministro Lélio, cujos fundamentos são sempre muito contundentes, para ratificar o voto proferido e esclarecer que o fundamento central do meu voto, aliás, o fundamento que basta para a improcedência da pretensão fundada no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, é precisamente a súmula 410. Quanto aos demais preceitos, a súmula 298 basta igualmente em face da ausência de tese ou de pronunciamento na decisão rescindenda. É o voto, presidente. Doutor Eli, havendo divergência, conceda a palavra a Vossa Senhoria. Autora e réu. A palavra recorrente é o banco. Recorrente é o banco. Fala primeiro. Tá ok, com poderes nos autos. Senhor presidente, um debate travado com argumentos bastante expressivos, mas eu trago a Vossas Excelências da tribuna alguns elementos que podem contribuir. O primeiro deles, o processo de conhecimento tramitou em face do Banco Banerj em liquidação extrajudicial. E esse fato é importante porque o acordo, o termo de transação celebrado, o fora pelo Estado do Rio de Janeiro, pela Previ Banerj, juntamente com o ex-funcionário do BERJ, que é o reclamante dessa ação. Então, não se poderia dizer que, na fase de conhecimento, tramitando-se contra o Banerj em liquidação extrajudicial, haveria esse conhecimento de um acordo realizado por empresa que não estava na presente lide. Este é o fato pelo qual não se pode arguir que a manifestação posterior de quando se tomou conhecimento do termo de transação em execução, ainda que já tenha sido, num determinado momento, debatido inicialmente os cálculos, não tenha validade a apresentação daquela informação como fato novo e superveniente. Esse é um aspecto que, a princípio, passou despercebido, porque está se confundindo, não se confundindo, mas se tratando como uma mesma pessoa, o Banco Banerj em liquidação, como a Previ Banerj, que é uma outra empresa, e o acordo celebrado com o Estado do Rio de Janeiro e com o ex-funcionário. Então, daí, deste elemento, já se abstrai fundamentadamente o argumento do Instituto da Preclusão. Este é um primeiro ponto importante para ressaltar. O segundo aspecto, a ação rescisória ajuizada pela tramitação do CPC de 73, em que, no julgado anterior, havia se discutido que, em se tratando do CPC de 2015, abre-se prazo para regularizar a representação processual. Neste caso, a procuração do reclamante não tem poderes para ajuizar a ação rescisória específica. E isso foi a preliminar suscitada de irregularidade de representação com base no OJ 151, que também entende-se relevante. Segundo, para que não haja discussão a respeito da validade ou da legitimidade do Banco Banerj no presente caso, ele também suscitou a legitimidade dele nesta ação, porque a transação não fora realizada com ele, embora a rescisão tenha sido baseada, lastreada na execução em relação àquele termo realizado. Então, vejo, Vossas Excelências, não havendo outro aspecto fático, afastado o fundamento da preclusão, porque justificado não se tratar da mesma parte com relação ao acordo extrajudicial que foi feito. Esse elemento é muito importante. Além disso, reiteram-se os óbices das súmulas 410 e 298, que são efetivamente insuplantáveis na esfera técnica processual da ação rescisória. Como bem visto, basta a análise do acórdão regional para ver que se imiscuiu em elementos que não foram efetivamente pré-questionados e nem enfrentados com base no conjunto fático probatório que deu ensejo à decisão exequenda ou rescindenda. A matéria de fundo, um outro aspecto importante de suscitar, seja com base na súmula 83, seja com base na OJ 262,
é que, ainda que a coisa julgada não tenha previsto a limitação da database, isso o próprio Tribunal Superior do Trabalho reconhece da limitação à database por força. Então, esse é um outro argumento, ainda que alátere ou secundário, que justifica validar a questão de que não houve preclusão no caso concreto, porque essa análise é necessária para fins já estabelecidos na atual jurisprudência desta Corte. Por outro lado, também suscita a Vossa Excelência que a adesão do termo de transação pelo reclamante, ele o poderia ter em sede de execução suscitado. Não significa que pelo CPC de 2015 está expresso o princípio da lealdade processual, não significa que no CPC de 73, que estava implícito pelas regras da litigância de má-fé, ele o poderia ter feito. Ele omitiu essa situação durante toda a execução a favor dele, locupletamento ilícito. Esse é o nome. Porque pela boa-fé da adesão dele, sem coação, nenhum vício de consentimento foi suscitado e provado por ele de que ele tem aderido àquela transação judicial. Ele poderia ter suscitado, e agora ele está se beneficiando da própria torpeza. E esse argumento é interessante e relevante para Vossa Excelência apreciarem, seja sob a égide do CPC de 73, seja sob a égide do CPC de 2015, porque o princípio da lealdade, da boa-fé processual, da boa-fé objetiva, da adesão, da livre espontaneidade e adesão do reclamante, deveria ter sido feito em sede de execução por ele também. Então, ele está se beneficiando da própria torpeza. Com base nessas considerações, Excelência, pede-se para que seja mantido o voto do eminente relator, pedindo a máxima vênia ao voto divergente do ministro Lélio Bentes Correia. Com a palavra a doutora Lorena. Senhor presidente, eu vou pedir apenas o registro da minha presença. Ministro Douglas, alguma consideração mais? Não, senhor presidente. Não? Ministro Lélio, alguma consideração? Então, passo a tomar votos. Ministra Malma, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, pedindo vênia ao excelentíssimo relator, eu estou acompanhando a divergência. Nega provimento. Ministro Breno, como vota? Senhor presidente, em razão do óbice da súmula 410, da forma pedindo vênia à divergência, eu voto com o relator. Pelo provimento. Ministro Delaide, como vota? Senhor presidente, nós recebemos o voto divergente do ministro Lélio e o ministro Vistor, ele invoca posições já consolidadas no TST e no STJ sobre a análise do fato superveniente em sede de recurso de natureza extraordinária. Invoca também a súmula 394 do TST e argue que o precedente invocado no voto condutor da lavra do ministro Alberto Bresciani, ele traz premissas fáticas que são diferentes das horas analisadas no presente feito. E admite em seu voto, afronta a coisa julgada, afrontando o artigo 5º, 26 da Constituição. Eu peço vênia ao relator para acompanhar o voto divergente do ministro Lélio. Nega o provimento. Ministro Alexandre, como vota? Senhor presidente, eu peço notas degravadas, inclusive da sustentação e vista regimental. Pois não. Se Vossa Excelência não pedisse, eu iria pedir, porque a questão é muito delicada. Então, após... Fique à vontade, se quiser. Após o voto divergente do ministro Lélio, no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi seguido pela ministra Malma e ministra Delaide, e o voto do ministro Breno, seguindo o relator no sentido do provimento, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra, notas degravadas por excelência, sustentou pelo recorrente, doutor Eli Taíno Júnior, e consignado à presença, doutora Lorena Batista Teixeira. Assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo ação rescisória 5.222, dígito 70, de 2013, em que são partes Petróleo Brasileiro, S.A. Petrobras e Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Ministro Breno, com a palavra. Senhor presidente, aqui um breve registro anterior ao voto, que na sexta-feira passada foi ingressado um pedido aqui pelo sindicato
uma petição onde teria noticiado um acordo existente nos autos. Muito bem. Nesse caso, afirma que o ajuste teria ocorrido entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014 e pede a perda de objeto da rescisória. Nas atas da audiência que acompanha a petição de acordo, apontam para uma tentativa de acordo que não se consumou. Nos encontros promovidos no Núcleo de Conciliação do TRT, ajustaram apenas as medidas de ordem procedimental para a organização da execução. E mais do que isso, o acordo seria tão somente sobre o critério de cálculo a ser utilizado e não sobre o reconhecimento do direito à parcela. Ali o sindicato propôs um novo critério de cálculo, mas a Petrobras não aceitou. Me parece aqui, sem dúvida alguma, que não houve qualquer acordo para pôr fim à demanda, razão pela qual eu estou indeferindo o pedido deduzido na petição. E já adianto o meu voto no sentido de que a ação rescisória, petroleiros, folgas compensatórias, previsto no artigo 3º da Lei 5.811/72, incidência de reflexos das horas extras habituais, impossibilidade, causa de rescindibilidade do artigo 485, inciso 5 do CPC de 73, precedente da SDI 2. Aqui eu esclareço que essa SDI consolidou entendimento no sentido de que as folgas compensatórias do artigo 3º da Lei 5.811/72 não guardam similitude com o repouso semanal remunerado referido na Lei 6.005/49, em razão das peculiaridades que singularizam estes dois períodos de descanso. Desse modo, os empregados regidos pela Lei dos Petroleiros fazem jus apenas a um repouso semanal remunerado para efeito da repercussão das horas extras habitualmente prestadas, não se considerando para tal propósito a totalidade das aludidas folgas compensatórias, em relação às quais é imprópria a aplicação da súmula 172. Assim, verifica-se que a condenação perpetrada no acórdão rescindendo de pagamento de reflexo das horas extras habituais nas folgas do artigo 3º da Lei 5.811/72 consubstancia interpretação distorcida do artigo 7º, inciso 15, da Constituição Federal de 88, violando por esse motivo a literalidade do dispositivo constitucional. Recentemente, em 26 de nove de 2017, esta SDI 2 teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria nos autos do RO 10.465/40, 2015 503.000, após afastar a alegação de ilegitimidade ativa do sindicato lançada com o mesmo argumento nos presentes autos, feição heterogênea do direito, esta douta subseção houve por bem dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória com fundamento no artigo 485, inciso 5 do CPC de 73. Asseverou no sentido da violação da literalidade do artigo 7º 15 da Constituição, o que afasta em definitivo a aplicação do teor restritivo da súmula 83.1 do TST. Procedência do pedido deduzido na ação rescisória com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custos processuais. Este é o que eu proponho, senhor presidente. Revisor, ministro Lélio, como vota? Presidente, de fato, como ressaltado pelo... Perdão, presidente, tem duas questões a levantar em relação à rescisória, ao acórdão. Primeiro, que há uma preliminar de deserção suscitada pelos réus. O entendimento sufragado pelo eminente ministro relator assenta-se sobre o seguinte fundamento, que o cálculo do depósito prévio deve ter em conta o disposto no artigo 2º, inciso 2º da Instituição Normativa 31 de 2007, que estabelece que o valor da causa da ação rescisória que desconstituir a decisão da fase de conhecimento corresponderá, no caso de procedência, ao respectivo valor arbitrado à condenação. Esse foi exatamente o fundamento que esgrimi em sessão ainda no ano passado, quando se discutia a necessidade de se levar em conta o valor do bem da vida que
se buscava na ação rescisória. O meu fundamento, dentre outros, um dos fundamentos que esgrimi foi esse, no sentido de que, havendo regência específica na instrução normativa, não se poderia surpreender a parte com um critério distinto. Apenas, continuo absolutamente convencido e firme nessa posição, mas fiquei vencido naquele precedente. Então, eu estou apenas trazendo o assunto para a consideração da SDI 2, mas acompanhando, quanto à preliminar de nulidade, o eminente relator, até porque a pretensão do réu de que se leve em consideração o valor de R$ 8 milhões e não de 3.060.000 que foi utilizado para fins de cálculo do depósito, resulta da aplicação de astrentes. Ora, a prevalecer o entendimento de que esse valor deveria ser somado ao valor da condenação para fins de alcançar o valor do bem da vida perseguido, nós teríamos um valor infinito, porque todos os dias haveria a incidência de um percentual ainda maior. Então, apenas estou tendo esse cuidado, presidente, de trazer a questão à SDI 2, mas o entendimento sufragado pelo relator é rigorosamente o que eu também sustento. E quanto à matéria de fundo, eu não me ocupei sequer em redigir um voto divergente, porque, de fato, como Sua Excelência ressaltou, no RO 10.465, dígito 40, 2015, da relatoria do ministro Alberto Bresciani, esta SDI entendeu, aliás, uma discussão alentada, Vossa Excelência, inclusive, trouxe um voto em vista regimental, decidiu-se que o óbice da súmula 83.1 do TST não incidiria no caso concreto, por se tratar de matéria constitucional calcada no artigo 7º, 15 da Constituição da República. Eu votei vencido, presidente. E peço vênia para manter a minha posição original. Esse é apenas o segundo caso que se examina, porque confesso que a minha maior dificuldade em identificar violação direta e literal ao dispositivo constitucional decorre da circunstância de que o artigo 15 o inciso 15 do artigo 7º da Constituição assegura repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. E aqui o que se está discutindo é se as folgas compensatórias previstas na Lei 5.811 se identificam ou não com o descanso semanal remunerado a que alude a Lei 495. Ora, presidente, perdão, a Lei 605 de 49. Ora, se eu tenho muita dificuldade de não enquadrar essa discussão no âmbito da controvérsia infraconstitucional. Agora, se fôssemos ao inciso 15 do artigo 7º, seria para reconhecer a parcela, a natureza de descanso semanal remunerado. Agora, não consegui, com toda a lealdade, presidente, abrigar esse entendimento no sentido de que a discussão acerca do enquadramento das folgas compensatórias na Lei 605 ou na Lei das folgas compensatórias da Lei 5.811 na Lei 605 poderia ser alçada a dignidade constitucional, mas reconheço que fui voto vencido, apenas estou externando aqui esse entendimento para rogar a Vossa Excelência que lance o meu voto vencido nesse processo também. Vossa Excelência não quer ressalvar, ministro Lélio? Porque senão vamos reabrir a discussão. E aí nós teremos que suspender o julgamento para um quórum mais alentado, porque esse precedente foi objeto de grande discussão, mas Vossa Excelência fica absolutamente à vontade. Não, presidente, se os pares
Bom, sim, presidente, a ressalva de entendimento, então, não de fundamentação, a ressalva de entendimento em relação à matéria, isso, presidente. Né? Exatamente, tomando o tom da nossa sessão hoje, em homenagem à segurança jurídica, à estabilidade da jurisprudência. Né? Se algum dia a jurisprudência evoluir, eu ficarei muito satisfeito. Mas até lá, sem sombra de dúvida, eu reconheço que a votação foi expressiva, acho que ficamos apenas 3 membros da SDI vencidos. Então, presidente, com esses fundamentos, eu requeiro o registro da minha ressalva de entendimento. Pois não. Doutor Felipe Santa Cruz, com a palavra. No tribunal, essa matéria, como já dito, e não caberá a esse advogado da tribuna grandes inovações, é uma matéria que já foi enfrentada por esse tribunal, por essa SDI. Eu apenas faço aqui a difícil tarefa de antecipar, e é sempre difícil, a sustentação do meu ex-adverso, que é o brilhante doutor César Brito. Já é difícil sustentar depois do César Brito, mais complicado ainda é antecipar os argumentos que certamente utilizará com o brilho que lhe é usual. A empresa, e há aqui presentes trabalhadores da empresa, entende que esse processo tem todo um histórico que deve, nesse momento, ser reafirmado. Há aqui um grande impacto financeiro para a empresa. Provavelmente, junto com o processo que se discutia anteriormente, o segundo maior passivo trabalhista da empresa. A matéria, já foi dito aqui, as folgas compensatórias do trabalho dos petroleiros. A categoria dos petroleiros demorou longo período de organização, de luta, de trabalho. A empresa evoluiu na sua história comunidade produtiva e construiu para os petroleiros uma legislação própria. Uma legislação que, inclusive, leva em consideração, como não poderia deixar de ser, a especificidade do árduo trabalho realizado nas plataformas. Por conta dessa especificidade, essa legislação concedeu aos petroleiros mais repousos, um número maior de descansos do que aquele pensado na original legislação de 49. É uma conquista da classe dos petroleiros. Ocorre que essas ações, data máxima vênia, desconsiderando esse status quo ante, passam a confundir os dois institutos. A folga compensatória não remunerada, em número muito superior àquelas que a lei determina para o repouso semanal, com o repouso semanal remunerado. Exigindo o quê? Exigindo o reflexo das horas extraordinárias também nessas folgas. Data máxima vênia, essa matéria não sendo compreendida na inteireza, por ser uma legislação específica dos petroleiros, passa a ser aplicada com uma confusão dos dois institutos, com a equivocada aplicação de um instituto pelo outro, criando, excelências, distorções gravíssimas, remunerações de subordinados que, por mero acessório, chegavam a ser maiores que as remunerações dos que eram encarregados dos cargos de chefia, por exemplo, numa plataforma, levando a discussão do repouso, que por questão interna da Petrobras, também para, por exemplo, os quadros administrativos. Criou, na verdade, quando se buscou nas sentenças iniciais desse processo, claro, sempre na busca por justiça, compreendendo a função dessa justiça especializada, criou-se uma desestruturação da própria atividade. Algo que visava uma busca de direito, na verdade, estava nada mais do que confundindo e prejudicando a própria legislação conquistada pelos petroleiros. A Petrobras tentou trazer repetidas vezes esse processo, essa tese ao TST, a quem caberia essa análise. Mas ele era bloqueado em virtude da súmula 172, que também aplicava equivocadamente. Também aplicada equivocadamente. Apenas em 2015, em data
Posterior a essa rescisória, as turmas começaram a conhecer do processo e hoje é mansa e pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que não é devida, que são institutos diferentes, que não se misturam, não se confundem. E aí nós chegamos diante dessa rescisória, que é muito importante. Aos dois fundamentos. Primeiro, que nunca houve uma jurisprudência controvertida ou, na verdade, houve uma aplicação dos mesmos fatos, uma leitura dos mesmos fatos, que quando sim chega ao TST o conhecimento do mérito, o TST nunca constrói rapidamente a jurisprudência correta, separando os dois institutos. E há dois que, efetivamente, como afirmado pela composição dessa subseção, a matéria a ser assim aplicada fere a Constituição, porque a Constituição fala no reflexo das horas remuneradas do repouso semanal remunerado, não das folgas compensatórias. E, por isso, se autoriza o corte rescisório. E mais, a empresa reafirma aqui, e não quero cansá-los, diante dos trabalhadores, que nenhum direito se perderá. O que o TST hoje está fazendo é restituir o status quo ante da própria legislação específica dos petroleiros. Está afirmando direitos, não está retirando direitos, não está criando conflitos inexistentes entre legislações que não conversam para o fim que se buscou na inicial, que pretende ver hoje, pretende através do corte rescisório. E importante dizer também, encerrando, Excelência, que a análise, por exemplo, da súmula 172, nesse caso, é do próprio ministro Bessiani, que foi o relator do julgamento paradigmático, adotando as razões do ministro Renato Lacerda Paiva, definindo, no caso absolutamente idêntico, o corte rescisório. Por isso, a Petrobras espera e confia que esse processo siga a mesma esteira do processo anterior, mantida a jurisprudência dessa sessão. Doutor César Brito, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhor relator, colega do Ministério Público, colegas advogados e meu queridíssimo colega Felipe Santa Cruz. Os processos são idênticos, como termina de falar meu caro colega Felipe Santa Cruz, se idêntico for correta a compreensão desta casa e apenas o registro do nobre ministro relator Lélio Bentes. Os processos não são absolutamente idênticos. Começam não sendo absolutamente idênticos quando os advogados são diferentes. Não participei do outro processo, não conheço as discussões específicas dos outros processos, mas conheço profundamente este processo. E esse processo tem diferenças que, com todo respeito ao nobre relator, não foram analisadas na rápida leitura que eu fiz do acórdão do processo passado. A contar da primeira informação, quando, na sexta-feira, juntamos uma petição, e aí já demonstra a primeira diferença, não foi dito na petição juntada de que houve um acordo formal, porque no terceiro item nós mencionamos na petição o que ocorrera lá em sede de execução e porque ela tem relação direta com este processo. Posterior ao juizamento da ação rescisória, em que a Petrobras, na ação rescisória, discute a legitimidade das causas do sindicato, discute a possibilidade ou não da ação civil pública, que não é matéria do outro processo, lá é uma ação coletiva, e alega-se que há um prejuízo porque a ação civil pública, por sua natureza, estava sendo executada no Brasil todo. No acordo que fora celebrada, e nessa parte há concordância expressa das partes, se diz expressamente que a ação prosseguirá tão somente em relação aos sindicatos, aos substituídos do Norte Fluminense. E essa decisão altamente benéfica à Petrobras, porque não mais se discute a repercussão para o Brasil daquela decisão judicial for acordada. E executada desta forma, a execução que está em curso não inclui os demais empregados. Aliás, já está em fase, já foi julgado o agravo de petição. E lá no agravo de petição,
do processo principal, de novo se exclui, porque acordado fora, a participação dos empregados não integrantes da base sindical. No recurso extraordinário, exclui-se aqueles que não integravam aquela base. Há um acordo formal? Há um acordo, sim, nos autos, nessa matéria, e que produz efeito benéfico para a Petrobras. Essa é uma diferença. Mas há diferença também em relação ao mérito que não se debateu lá. Na nossa contestação, expressamente se alega que a matéria constitucional em debate não fora ventilada no processo principal. Ora, essa casa também tem súmula específica nesse tema. Se a matéria constitucional não é vinculada no debate do processo principal, poderá essa matéria constitucional ser trazida em sede de rescisória? Falta-lhe ali o requisito do pré-questionamento da súmula 197. Aí há uma discussão completamente diversa do que fora posto. E ainda que se tivesse discutido a constitucionalidade, se há ou não violação do inciso 15 do artigo 7º da Constituição, nos autos do processo principal, o que não ocorrera, repete-se, não. Aliás, o TST diz expressamente isso no acordo recidendo, de que não houve debate constitucional sobre esse tema no regional e, portanto, não poderia o debate constitucional ser repristinado em sede de ação rescisória, mas ainda que houvesse o debate sobre matéria constitucional, lá no processo recidendo, a pergunta se faz: onde a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria? Qual a comprovação de que o Supremo Tribunal já decidiu que há ou não reflexo de repouso remunerado para os petroleiros? Qual o precedente do Supremo Tribunal Federal? Que aí nós sabemos, e nós concordamos, que é pacífica, que só cabe rescisória quando a modificação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, na própria alegação da rescisória, uma violação reflexa, que exigiria o revolvimento da matéria constitucional e interpretação. Ora, se nessa matéria sequer caberia o extraordinário contra o acórdão principal, porque a violação seria reflexa ao inciso 15 do artigo 7º, se a violação era reflexa, não caberia o extraordinário, poderia caber uma ação rescisória de matéria reflexa, que não há pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Olha o alargamento que nós estamos fazendo da ação rescisória. Ação rescisória de matéria reflexa. Não debatida expressamente no acordo recidendo. Aliás, dita expressamente no acordo recidendo que a matéria constitucional não fora ventilada. Esse tema é tema posto na contestação. É tema que exige de cada processo uma análise específica, não há decisão vinculante nessa matéria, embora acalentada, debatida, ela não foi produzida com efeito vinculante para todos os processos. Ela analisa o caso concreto e, sobre o caso concreto, faz a sua discussão. Aqui nós temos diferenciações, que merecem as diferenciações possíveis. Aqui foi posto também que há a preocupação econômica. Claro que sim, que há preocupação econômica. Aliás, quando eu entrei no elevador do Supremo Tribunal daqui do TST, está lá no site do TST o dado dizendo que a Petrobras é a empresa que mais litiga contra aqui no TST. Claro, se eu não pago, a repercussão econômica. Se eu sou o maior visitador da Justiça do Trabalho como inadimplente, claro que há repercussão econômica pelo não pagar. Mas também vi no próprio site daqui, que hoje é dia 20, é o dia da Justiça Social. E se um processo como este é julgado, quem terá repercussão econômica se formos usar o argumento da repercussão econômica? Está ali. Os trabalhadores, que recebem essa parcela por força de decisão judicial desde 2013, que terão que devolver. Aí sim há uma repercussão social e econômica muito forte. Daí, Excelência, embora reconhecendo
o debate extenso que se teve anteriormente, pede-se que se observe-se as especificidades desse tema, a contestação que fora posta, as preliminares que foram levantadas, que são diversas, que são diferenciadas. Razão por que o ministro Caputo Basto, o primeiro relator a analisar essa matéria, ao conceder liminar, suspendendo a execução, dera provimento a agravo interno, por nós interposto, e lá, expressamente, o ministro Caputo disse que, na matéria da legitimidade, o Supremo já havia pacificado, como de fato pacificou, não só o Supremo, como esta Casa, e no que se refere à controvérsia, não se pode conceder um corte rescisório em matéria que esta Casa tinha posicionamento majoritário e sumular em tema específico. Aqui mesmo da tribuna, com a elegância e a correção... Doutor, tem 1 minuto para terminar, por favor. O meu colega, companheiro de luta, Felipe Santa Cruz, reconhece que havia divergência no tribunal até 2015. Ora, se havia divergência de entendimento em 2015, sumulado favorável ao trabalhador, essa alteração jurisprudencial teria que ser modificada em prejuízo à segurança jurídica, tema do primeiro debate? A súmula que altera, ele altera para caso retroativo, em matéria pacificada? Esse é um tema extremamente importante, por isso que pede que seja julgada improcedente a ação rescisória, reconhecendo especificidade e que, naquele termo que fora benéfico aos trabalhadores, a Petrobras, limitando a execução, está ali expressamente dizendo que o debate sobre a repercussão da habitualidade ou não do depósito remunerado seria debatido na vara, como está sendo debatido, já com decisão em agravo de petição. Ministro relator, algum esclarecimento? Não, só mantendo, na realidade, os dois casos são idênticos. Na minha análise que eu fiz do voto do ministro Bresciani, para esse voto, se trata das mesmas matérias alegadas, então, por esse motivo, estou mantendo meu voto. Ministro Lélio, alguma consideração de Vossa Excelência? Não. Senhores ministros. Senhor presidente, Pois não, ministro Amal. eu vou ter que fazer a ressalva de entendimento, como eu fiz no outro processo. E no outro processo nós também discutimos a questão da natureza, também foi discutido e lá afirmado que não houve discussão naquele outro processo, como não há neste aqui, a discussão constitucional sobre o ponto de vista, sobre o enfoque da constitucionalidade, apenas sobre o aspecto como infraconstitucional. Então, por tais razões, tanto no processo anterior, que é trazido como paradigma, como neste processo, não foi enfrentada a questão sobre o viés da Constituição. Eu mantenho posição defendida no outro processo também. Por essas razões, eu faço a ressalva do meu entendimento pessoal e me reporto ao voto vencido, juntado também nesse processo que o ministro Breno traz como paradigma. Senhor presidente. Ministro Adelaide. Senhor presidente, nós recebemos memoriais nesse processo, recebemos em audiência ambos os advogados que estão na tribuna, e registre-se que trata-se de um dos maiores presidentes que a OAB Federal já teve, e, de acordo com entendimentos que estão sendo feitos já na OAB Federal, indicando que o ministro Felipe será o próximo presidente da OAB Federal nas eleições desse ano. Eu mantenho também a posição, né? Creio que eu, o ministro Lélio e a ministra Malma temos essa posição ali desde há muito tempo, né? Não é mudança agora, e eu também peço que registre a minha ressalva e mantendo o voto que proferi no processo anterior, com as minhas homenagens a ambos os ilustres advogados que sustentaram da tribuna. Ministro Alexandre. Senhor presidente, apenas para não parecer contraditório em relação ao processo da RMNR, eu vejo aqui condições diferentes.
Primeiro, porque houve revisão de posicionamento desta Corte a partir de 2014 sobre essa questão. E depois também pelo fato de que, em se tratando de matéria constitucional violada na literalidade, não vejo o óbice, a incidência do óbice da súmula 83 desta Corte, quanto ao fato da controvérsia ser interpretação controvertida à época do trânsito em julgado. E registro, senhor presidente, dois aspectos. Primeiro, cumprimentando os doutos advogados. Um será o futuro presidente da OAB Nacional e o outro é o ex-presidente da OAB Nacional, ou seja, um é o outro amanhã. Mas que estão aqui brilhantemente nessa contenda. Não vi no tal acordo, que ontem eu despachei o memorial, a abrangência referida na tribuna. Realmente me parece que ali foi apenas um cumprimento para evitar problemas relacionados às trentes. As horas extras, elas incidem no descanso semanal remunerado. Mas essas folgas compensatórias, eu estava aqui verificando a lei, elas não são objeto de remuneração. Há folgas que são objeto, quer dizer, há repousos que são objeto de remuneração e outros que não. Como é o caso do repouso interjornada, não é objeto de remuneração. Como também o horário de almoço, normalmente não é objeto de remuneração. Se não é objeto de remuneração, não tem base. Ou seja, não há remuneração. Se não tem base, como é que eu vou incidir hora extra numa base inexistente? Não há como fazer isso. Então, por tais razões, eu penso que o voto encaminhado pelo ministro Breno, pedindo vênia as divergências implícitas nas ressalvas, eu acompanho o ministro Breno. E proclamo que, por maioria, aliás, a unanimidade, a decisão nos termos do voto do relator, com ressalva de entendimento dos ministros Lélio, Delaide e Malma. Sustentaram o doutor Felipe de Santa Cruz e doutor César Brito. Senhor presidente, pois não, ministro. Apenas para atender os embargos de declaração que os ilustres advogados sinalizaram para mim, eu também estou votando com o eminente relator. Pois não, obrigado, ministro Douglas. Assim se decide. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 20.775, dígito 44, de 2016, em que são partes Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, Leonardo Valente Rodrigues. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, em benefício da brevidade do tempo e considerando que a matéria discutida já é objeto de ampla pacificação nesta Corte, eu resumo que estou votando no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, provê-lo para conceder a segurança e admitir a indicação de apólice de seguro como garantia do valor controverso da execução definitiva processada nos autos da ação origem. É o voto. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Elita Júnior. Pregão. Relatora, excelentíssima senhora missa Maria Helena Malma, processo RO 1.310, dígito 17, de 2017, em que são partes Gol Linhas Aéreas S.A. e outra, e São Paulo Transporte S.A. e outros. Com a palavra, relator. Senhor presidente, aqui, existindo medida processual própria para corrigir supostas ilegalidades submetidas pela autoridade apontada como coautora, como o reconhecimento da existência de grupo econômico e a reunião das execuções, é incabível mandado de segurança conforme entendimento consubstanciado na OJ 92 da SDI 2 e do artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, com efeito nos moldes do artigo 884 da CLT, a veiculação de insurgência na fase de execução comporta interposição de embargos à execução em grau de recurso agravo de petição nos termos do artigo 897-A da CLT. Por decorrência, inquestionável que o presente mandamos não é um meio adequado para o reconhecimento da matéria, ante a existência de recurso próprio, sendo certo que, caso a parte não tenha obtido sucesso em sua proteção pelas vias ordinárias, o mandado de segurança não figura como sucedâneo recursal. Trago precedentes, eu proponho negar provimento ao recurso ordinário. Doutora Renata.
Excelência, com procuração nos autos, requer apenas o registro. Pois não. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora, consignada a presença, doutora Renata Pereira Pinheiro. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21704, dígito 77, de 2016, em que são partes Sanofi, Aventes, Farmacêutica LTDA e Miguel Antônio de Conto. Relator com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança no âmbito do egrégio 4º regional. A discussão proposta no caso presente diz respeito à razoabilidade da decisão empresarial de suspender o empregado detentor de estabilidade sindical, com fundamento no artigo 494 da CLT, durante o período em que tramita o inquérito para apuração de falta grave que fora instaurado. O exame dos autos revela que há rica controvérsia acerca da configuração ou não dos fatos reputados transgressores imputados ao trabalhador. Há elementos de convicção que indicam a ocorrência dos eventos. Da mesma forma, o autor, requerido trouxe elementos de convicção que desconstroem, sugerem pelo menos, a desconstrução dos fatos demonstrados pela empresa autora. E, nesse sentido, me parece que a decisão regional, que manteve a decisão interlocutória de reintegração do litisconsorte passivo necessário, está em estrita conformidade com a diretriz inscrita na OJ 142 desta subseção, na medida em que não se divisa, à luz dos elementos de convicção produzidos, qualquer direito líquido e certo à suspensão do contrato de trabalho. O caso é interessante porque coloca em perspectiva a natureza desse direito que o artigo 494 da CLT reconhece a empregadores de promover a suspensão de empregados detentores de estabilidade sindical durante o período em que tramita o inquérito judicial para apuração de falta grave. À luz dos elementos de convicção, me parece que não há, de fato, campo possível para essa suspensão, matéria que deve ser objeto de mais pesquisa fático-probatória, para que o juízo natural do primeiro grau possa, enfim, se debruçar sobre a matéria. Estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. Doutor Ricardo. Senhor presidente, com poderes nos autos, eu requer o uso da palavra. No tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, egrégia subseção, conforme já mencionado pelo ilustre relator, discute-se, no caso presente, o acórdão que manteve a decisão de deferir a reintegração de funcionário suspenso no curso de inquérito para apuração de falta grave. Com a máxima vênia e entendimento esposado pelo ilustre relator, entende a recorrente que existem sim nos autos elementos suficientes para que seja reformada a decisão regional. Conforme mencionado no recurso ordinário sob exame, senhor presidente, existem cerca de 30 casos em que o funcionário apresentou um relatório para reembolso de despesas de lavagem de veículo, lavagem completa de veículo, anotando no relatório o valor de R$50, e conforme apurado e comprovado de forma não apenas documental, mas testemunhal, o referido posto de gasolina, as lavagens eram feitas sempre no mesmo posto de gasolina. E o posto de gasolina, o valor da lavagem completa era de R$30. Então, existem nos autos cerca de 30 episódios em que o trabalhador apresentou um relatório pedindo reembolso de uma lavagem de veículo que supostamente teria custado R$50, onde restou comprovado que o valor cobrado pelo posto seria de apenas R$30. A par disso, senhor presidente, existem também diversas inconsistências no lançamento das visitas. Como ele visitava clínicas médicas e médicos para fazer a apresentação dos produtos da empresa, existem lançamentos que são feitos em localidades distintas, inclusive em cidades distintas, em que no mesmo horário em que é lançada a visita de um médico, é apresentada uma nota fiscal de abastecimento num posto em outra localidade, o que evidencia, portanto, a absoluta irregularidade dos registros lançados. A prova testemunhal trazida aos autos reforçou não apenas o episódio
os diversos episódios da nota fiscal apresentada referente à lavagem dos veículos. Foi feita diligência ao posto de gasolina com o carro, foi feita a lavagem, foi solicitado que fosse feita a lavagem completa, mais cara, foi cobrado R$30 apenas, foi indagado se existia uma outra lavagem mais completa, uma lavagem no valor de R$50, e foi respondido que não existia essa lavagem, esse serviço neste valor. Então, senhor presidente, é com esses elementos que a empresa entende e insiste no provimento do seu recurso ordinário. Muito obrigado. Doutora Moreira, se houver divergência, eu lhe concedo a palavra, tá bem? Se houver divergência. Senhores ministros, ministro relator. Senhor presidente, apenas para esclarecer, a matéria é fático-probatória, o que o ilustre advogado informa está contido na decisão regional recorrida e também no corpo do voto que submeto a vossas excelências. Mas há também declaração do proprietário do posto que informa que, ao tempo da emissão daquelas notas, o posto comercializava etanol. Há também informação deste proprietário do posto de que as lavagens dos automóveis poderiam chegar, sim, aos valores referidos na nota em razão de produtos, utiliza-se aqui uma expressão, o valor de R$30 é cobrado para a lavagem simples por dentro e por fora, ou seja, cujo valor é de R$50, é porque os propagandistas usam um tipo de lavagem especial diante da utilização de produtos especializados e enceramento. Ou seja, o regional avança também sobre os relatórios de visitas e identifica que apenas 7 divergências aconteceram e que a empresa apenas recomendava, não era uma obrigação absoluta, que os registros fossem feitos imediatamente à realização das visitas. Portanto, os elementos de prova fragilizam a tese, o discurso inicial do mandado de segurança e, como eu disse, não havendo segurança em relação à prova dos autos, a reintegração parece de fato recomendável, inclusive porque há notícia nos autos de que a empresa estaria assumindo, é apenas uma notícia em relação à qual eu não estou assumindo qualquer posição, de que a empresa estaria também perseguindo alguns empregados que teriam criado sindicatos no âmbito da 4ª região. Então, presidente, eu peço vênia para ratificar o voto proferido, conhecendo e negando o provimento ao recurso. Senhores ministros, a decisão é unânime nos termos do voto do relator, sustentou pelo recorrente Dr. Ricardo Laerte Gentil Júnior e consignado a presença, doutora Mulher de Conta. Assim se decide. Obrigada. Pregão. Relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO 80.408, dígito 82 de 2016, em que são partes Severino Rego Coelho e Maria José Machado Lopes Sobral Cardoso. Relatora, com a palavra. Pois não. Aqui o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região julgou improcedente o pedido rescisório, que o autor entra com ação, recurso da ação da decisão, e que foi admitido no Tribunal de Origem. No caso aqui, a pretensão do autor pressupõe necessariamente uma nova análise do acervo probatório que fundamentou o julgado rescindendo, a fim de demonstrar a alegação de que teriam sido preenchidos os requisitos da relação de emprego, sobretudo a subordinação e a onerosidade. Aqui eu vejo que a incidência do óbice da súmula 410, e por isso, senhor presidente, senhores ministros, eu proponho não dar provimento ao recurso ordinário. Doutora Ruth Maria Carcais, a palavra. Bom dia, senhor ministro Renato. Na sua pessoa, eu saúdo os demais ministros que compõem essa corte e saúdo também ao subprocurador aqui presente, aos nobres colegas que me escutam e aos serventuários dessa casa. Eu peço licença para expor um pouco a situação que trazemos aqui a julgamento. Eu represento o recorrente Severino Rego Coelho. Ele é escrevente do cartório da 2ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Piauí.
ele foi admitido pela recorrida, que é Tabelian, no ano de 1974 e trabalhou para esse cartório 41 anos. Foi empossado por provimento do desembargador corregedor do Tribunal de Justiça. Ele chegou em 1900, portanto, eu quero ressaltar que é antes da Constituição. Ele chegou a ser nomeado substituto dessa Tabelian. E ela se afastou do cargo por 3 anos, se licenciou por 3 anos por motivos de saúde, e ele a substituiu. Por uma denúncia contra o juiz da 2ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Piauí, o corregedor afastou o juiz, a Tabelian e todos os prepostos, todos os seus empregados. Então, ele não foi demitido, o seu contrato de trabalho ficou em suspenso, sem ele receber vencimentos, e ele entrou, depois de meses, com a reclamação trabalhista. Aqui nós estamos falando do recurso ordinário, e no recurso ordinário foi dito que ele preenchia todos os requisitos da relação de emprego, menos a subordinação. Essa subordinação foi enfrentada no tribunal, quer dizer, foi perquirida pelo recorrente como uma subordinação estrutural. O fato dele ser substituto não faz dele um autônomo. O tribunal entendeu que existia uma relação cível, uma sociedade de fato entre o tabelião e o escrevente, o que não é possível, já que o tabelião ocupa uma função pública delegada, e não é possível de atitude, de característica, de compromisso personalíssimo, não é possível de nenhuma forma haver uma cessão dos seus direitos, da sua delegação. O artigo 236 da Constituição diz que os cartórios, então, são de natureza privada. E o artigo 20, que é o que nós questionamos como violado pelo acórdão rescindendo, diz que o tabelião, se me permitam ler o artigo 20, dos prepostos, os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada sob o regime da legislação de trabalho. O acórdão rescindendo também chegou à conclusão de que a relação seria cível, uma sociedade de fato, alegando que o salário percebido pelo obreiro era alto, 30% do faturamento líquido do cartório. O nosso recurso diz que foi colocado no acórdão rescindendo um descrime que não existe no artigo 3º. Alto salário não é motivo para não se reconhecer uma relação empregatícia. E 30% de algo não quer dizer alto nem baixo, porque 30% de zero é zero. Então, aqui nós temos um salário variável. Do CPC violação. Aqui nós temos um salário variável e não se pode dizer alto ou baixo. A colocação de um salário como 30% dos vencimentos coloca o escrivão, o titular, o oficial do cartório, numa posição muito confortável, porque
depois de pagas as despesas, é que se vai calcular o salário do empregado. E isso também não é motivo para não se reconhecer uma relação de emprego. Nós alegamos no nosso recurso que houve ofensa, o acórdão rescindendo ofendeu o artigo 20 da Lei 8935/94, que foi esse que eu acabei de ler para os senhores. Se o tabelião contratou um empregado ou um auxiliar, não poderá ser de outra forma, a não ser pela CLT, como empregado. A lei não permite. E o próprio artigo 20 diz, escolhendo substitutos. O substituto foi escolhido pela tabeliã, com remuneração livremente ajustada. Portanto, não se pode dizer que 30% do faturamento líquido seja um salário alto ou baixo. O que se tem aqui é que após 41 anos de serviço, e ele recebendo seus vencimentos da própria tabeliã, no acórdão rescindendo, vieram dizendo a ele que ele não é empregado, que ele tem uma sociedade de fato com a tabeliã, o que nunca existiu. O motivo inicial da reclamação foi exatamente esse: salários atrasados. Relação de emprego em suspenso, sem data para voltar ao trabalho. Então, com esses fundamentos, o recorrente pede o provimento do recurso. Pois não. Doutor Martinson, né? Se houver divergência, eu concedo a palavra a Vossa Senhoria. Relatora, com a palavra. Senhor presidente, de fato, trata-se de pessoa que trabalhou desde 23 de maio de 1974. E o que eu constato no acórdão rescindendo é que a conclusão acerca sobre a inexistência da relação de emprego em virtude de não configuração de ao menos 2 dos seus requisitos no artigo 3º, a saber, subordinação jurídica e a onerosidade, funda-se em fatos e nas provas produzidas nos autos originários. Afirma, está dito no acórdão rescindendo, abro aspas, o autor prestava serviço com ampla autonomia e independência, sem a presença de subordinação jurídica, em especial pela falta de direção e comando. Ainda a remuneração acordada entre as partes, 30% da receita líquida do cartório, reforça a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, uma vez que somados aos encargos sociais e tributários daí advindos, a contraprestação auferida pelo autor restaria incompatível com a condição de empregado. Quer dizer, ele atuava como longa-manos do empregador, como chegar à conclusão diversa, sem analisar novamente os elementos de prova. Assim, neste contexto, o ora recorrente, ele pretende, na verdade, uma nova análise das provas que fundamentaram o julgado rescindendo, a fim de demonstrar a alegação de que teriam sido preenchidos os requisitos da relação de emprego, sobretudo a subordinação e a onerosidade. Efetivamente, este procedimento somente se viabilizaria mediante o reexame do conjunto probatório, extraído dos autos do processo matriz, que encontra óbice na súmula 402 dessa casa. Assim, tendo que não se sustenta sob a égide do inciso 5º do artigo 966 do atual Código de Processo Civil, ante a constatação de que a decisão rescindenda não perpetrou violação literal aos dispositivos indicados. E ainda, saliento, seria improsperável a alegação da parte, no sentido de que o julgado, rescindendo, não apreciou a matéria sob o viés pretendido nesta ação rescisória, da existência de subordinação estrutural com a recorrida,
Isso porque a questão foi, sim, examinada à luz da Lei 8.935, de 94, conforme se infere do trecho pertinente transcrito, em que se assentou a inexistência de autonomia no exercício sem controle do titular da função tabelião de fato, pelo escrevente do cartório, que inclusive auferia remuneração variável. Então, diante do exposto e louvando as alegações da tribuna, a sua pertinência, eu mantenho minha posição de negar provimento ao recurso ordinário. Senhores ministros. Senhor presidente, apenas brevemente. Obrigado. Na verdade, sinceramente, diante de tudo que foi dito aqui, 40 anos de trabalho e outras situações mais funcionando como longa-mano, realmente a decisão parece que não foi realmente das melhores. Ou, pelo menos, talvez precisasse ter mais algum aprofundamento para exclusão desse eventual vínculo de emprego. Mas, na verdade, foi decidido dessa maneira. E decidir de forma diferente importaria em rever fatos e provas. A única forma de se buscar essa revisão de fatos e provas seria com base em erro de fato. Porque aí poderia se questionar se era tabelião de fato, se não era tabelião de fato, se tinha subordinação, se não tinha subordinação, seria a única maneira. Mas, realmente, a ação rescisória ela veio com base em violação de norma jurídica. E, com base em violação de norma jurídica, não tem como, ela não tem viabilidade. Por tais razões é que eu acompanho o voto do doutor relator, da doutora relatora. Alguma divergência? Senhor presidente, Adelaide? Eu, ouvindo a sustentação oral, eu só questiono, o voto muito bem elaborado, se a abordagem da subordinação não é uma discussão jurídica, se aplicaria mesmo o óbice da súmula. Como eu não estou muito segura, embora ainda apenas uma incursão, porque eu recebi o voto, examinei, mas não sob a ótica dos argumentos que foram levantados da tribuna. Então, eu vou pedir vista regimental com notas degravadas e me comprometo a devolver o mais rápido possível. Então, eu concedo a palavra ao doutor Madison Rezende Dourado. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, excelentíssima senhora relatora, demais ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público do Trabalho, prezados e prezadas secretários e secretárias, colegas advogados, senhores e senhoras presentes. Eu começo minha sustentação, ministra Adelaide, desmistificando alguns elementos de fatos que foram apresentados pela colega que me antecedeu. Bem, inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho, quando julgou a ação rescisória improcedente, e o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região do Estado do Piauí, quando julgou o recurso ordinário na reclamação trabalhista de origem, ele simplesmente não reconheceu apenas uma sociedade de fato no cartório. O que ele reconheceu foi que o recorrente ele atuava com ampla e restrita autonomia, com ampla liberdade de atuação. Analisando as provas produzidas em primeira instância, durante a instrução processual, o próprio recorrente e testemunha ouvida certificaram que ele atuava que ele tomava decisões sem a oitiva prévia da recorrida, que ele não prestava contas e que ele gozava total autonomia. Inclusive, o padrão remuneratório, o padrão de pagamento de 30% da arrecadação líquida do cartório, demonstra que ele, inclusive, assumia os riscos do negócio. Se não tivesse arrecadação, como a doutora advogada que me antecedeu disse, não tinha pagamento. Isso é assumir os riscos do negócio. Outro ponto que é importante de se consignar. Ele foi afastado, em janeiro de 2015, compulsoriamente, pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em razão da deflagração de procedimento administrativo na Corregedoria do Tribunal, que apurou e está apurando a prática de atos de corrupção envolvendo o então juiz de direito daquela vara e o recorrente. O recorrente foi afastado porque existem evidências que
podem, possivelmente, levar, inclusive, à responsabilização dele criminal e civil perante a Corregedoria do Estado do Piauí, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Inclusive, essa investigação ela é coordenada pela GAECO, lá no Estado do Piauí, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Então, é um fato extremamente grave que foi pontuado na defesa e que reforça a necessidade de, para retirar, que para configurar a subordinação jurídica, nesse caso, há a necessidade de reanálise de fatos e há a necessidade de reanálise de provas, o que é vedado, conforme a excelente assessora relatora e o ministro Alexandre pontuaram, é vedado pela súmula 410 do TST. Com relação ao artigo 20, a suposta violação ao artigo 20 da Lei 8.945. O artigo 20 ele usa um verbo que é importante se consignar, ele diz que o tabelião, o escrevente, ele poderá contratar sob o regime da legislação do trabalho. O que é o regime da legislação do trabalho? É a CLT, é o artigo 2º, é o artigo 3º. Ausente um dos requisitos do artigo 2º e do artigo 3º, não se pode configurar a relação de emprego. E foi o que o Tribunal Regional do Trabalho fez, e foi o que a Juíza de Primeira Instância fez. Esse processo, essa lide está sendo analisada pela 5ª vez pela Justiça do Trabalho. A Juíza de primeiro grau negou o vínculo de emprego porque reconheceu a ausência de subordinação, em razão da ampla liberdade de atuação do recorrido. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região do Estado do Piauí manteve a sentença recorrida, reconheceu também que o recorrente atuava com ampla liberdade, ou seja, que não tinha subordinação. O recorrente interpôs recurso de revista para o TST, que foi analisado pela 5ª turma, composta na época pelo ministro João Batista Brito Pereira, o ministro Caputo Bastos e o ministro Barros Leven, acredito que a pronúncia seja Barros Levenhagen, que era o relator do processo. O recurso de revista não foi conhecido ante a aplicação da súmula 126, porque já se entendia naquela época que reanalisar essa conjuntura em sede de recurso de revista não era cabível em razão da necessidade de reanálise de fatos e provas, mas, apesar de ter sido negado conhecimento ao recurso, a 5ª turma desse TST foi além e disse o seguinte, abre aspas, impende ressaltar que, embora haja autorização legal para a contratação sob a égide seletista nos cartórios, conforme o artigo 20 da Lei 8.935, a realidade posta nos autos demonstrou a ausência de requisito necessário à formação do liame empregatício, no caso, a subordinação. O ministro Levenhagen foi além. Tal circunstância de per si não redunda em ofensa ao referido preceito a ensejar o conhecimento do apelo. Ou seja, a 5ª turma do TST se apegou justamente à redação do verbo do artigo 20. O tabelião, o escrevente, poderá contratar sob o regime da legislação do trabalho. Regime da legislação do trabalho, mais uma vez eu repito, artigo 2, artigo 3º da CLT. Ausente um dos requisitos, não se pode configurar a relação de emprego. Então, senhores ministros, só para trazer um último fato, ministra Adelaide, senhora relatora e demais ministros. Nesse procedimento que levou ao afastamento compulsório do recorrente, pelas supostas práticas de ato de corrupção em conluio com o juiz de direito que atuava na vara de então, o cartório esteve sob intervenção durante 6 meses. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nomeou um interventor. A hora recorrida foi submetida a procedimento administrativo, onde foi reconhecido que ela não tinha qualquer participação nos autos, o que reforça ainda mais que o hora recorrente atuava com ampla liberdade. Então, senhores, forte nesses argumentos, que se requer o não provimento do recurso ordinário, mantendo-se o acórdão recorrido para manter a decisão originária que julgou improcedente a reclamação trabalhista. É o que tinha a requerer, senhor presidente. Senhores ministros, aguardam a vista? Aguardam, né? Então, após o voto da relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi seguida pelo ministro Alexandre Agra, suspenso o julgamento em razão da vista regimental da ministra Adelaide, notas degravadas de excelência, inclusive da sustentação oral. Assim se decide. Sustentaram doutora Ruth Maria Cacais e doutor Madison Rezende Dourado. Não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a colaboração de todos e declaro encerrada a sessão.